gloriosa, meu Pai, com esta presença, Senhor, que nos tira, meu Pai, do fundo do poço, Senhor, da tua presença que nos tira da escuridão, Senhor. Que nessa noite, Senhor, tu venha tocar, meu Pai, em cada coração, meu Pai, porque tu conheces, Senhor, tu sabe como cada um chegou aqui, Senhor. E eu te peço, Senhor, que tu venha usar, meu Pai, a minha humilde vida, Senhor, para estar, meu Pai, falando desta palavra, Senhor, desta palavra poderosa, Senhor, que vai libertar o cativo nessa noite, Senhor, a tua verdade, Pai, que liberta. Então nessa noite, meu Pai, se porventura, meu Pai, algum impedimento, meu Pai, alguma barreira, Senhor, algum embaraço, meu Pai, no mundo espiritual, Senhor, que nessa noite, meu Pai, tu venha desatar esses nós, meu Pai, e venha, meu Pai, como flecha certeira no alvo, Senhor, em cada coração, em cada vida que está aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, meu Pai, por essa noite abençoada, Pai, pela tua presença, Senhor, por esta noite, Senhor, em que uma vez mais, Senhor, nós saímos vencedores, meu Pai, deste mundo, Senhor, que a única coisa que quer, meu Pai, é nos afastar de Ti, Senhor. E nós chegamos até aqui, Pai, e Te glorificamos, Senhor, e Te adoramos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, Senhor, com toda a gratidão do nosso coração, meu Pai. Então nessa noite, meu Pai, fala com cada um, meu Pai, fala comigo também, Senhor, ministra, meu Pai, sobre a tua igreja, Senhor, aquilo, Senhor, que tu já falou comigo, meu Pai, lá no meu quarto, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus, amém. Assim, poxa, esqueci a palavra. Poxa, estudei a palavra e esqueci a palavra. Não? Estava na mente. É uma palavra bem dinâmica, não é muito específica, não. Tá, enfim, quando eu me lembrava a palavra, mas é uma palavra objetiva. Que eu creio que assim como falou comigo, vai falar contigo também, meu irmão e irmã. Que fica lá no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 23. Amém. 23, capítulo 3, versículo 23. Na verdade, aquele que é só mais uma meia ainda, pô. Deixa eu ver o que eu usar aqui. Então diz assim a santa palavra do Senhor: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. 24. Sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? Então nesta noite o Senhor quer vir falar conosco mais uma vez sobre servir. E não só como servir, como a maneira de servir ao Senhor. Esta palavra que nos diz que em tudo o que fizerdes, é tudo. Quando é tudo, né? Ela nos fala de dedicação. E dedicação é uma manifestação de amor. Quando tu decide, porque isso é uma decisão, se dedicar a alguma coisa. No teu trabalho tu vai lá e se dedica, né, a fazer o teu melhor. E no reino do céu tu também te dedica a fazer o teu melhor. Aqui na igreja tu te dedica a fazer o teu melhor. Lá no teu bairro, lá na tua casa, onde tu mora, tu te dedica a fazer o teu melhor. E assim não fazendo como para homens, né? Mas sim como para Deus. E dedicação, ela requer o que de mim, de ti? Tempo. E o nosso tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. E é o nosso tempo que o diabo tem tentado nos roubar incessantemente a cada dia, né? Porque o que nós podemos dar o nosso melhor para Deus é o nosso tempo de oração, tempo de busca,
É muito importante a gente congregar, a gente vir, só que o nosso tempo, porque o tempo que a gente oferece aqui na igreja são 2h30, dessas 2h30, 2 horas tu oferecer 15 minutos verdadeiramente para Deus é muita coisa, né? Porque a gente vem, conversa, claro, a gente adora o Senhor, mas o nosso tempo pessoal com o Senhor, né? E isso é precioso demais. E isso é o que nós temos dedicado pouco, Senhor. O Espírito Santo falava comigo. Até para fazer um bolo a gente precisa dedicar o tempo de ficar cuidando, né? E às vezes a gente está ali fazendo algo para o Senhor, vai pensando, olhando para o relógio. Está na hora, eu quero ir embora. Já passou, caralho, eu quero ir embora. E é verdade, isso acontece comigo. Às vezes eu quero ir embora também. E eu não penso que esse tempo, tu não pensamos, que esse tempo que nós estamos aqui, nós podíamos dedicar ele de uma forma melhor para o Senhor, né? E o Senhor tem falado muito fortemente isso comigo, porque antes dessa palavra falar com a igreja, ela fala comigo, né? Fala com aquele que vai estar ministrando. E esse tempo precioso, né, caracteriza para nós também prioridades, porque nós priorizamos aquilo que nós gastamos tempo. Né? Se nós gastamos tempo no celular e gasta tempo, tu olha ali, dá 2 arrojadinhas, tu olha, passou 2 horas, frouxo e tu nem viu, né? E às vezes tu quer escutar uma pregação, vamos dizer 1h30 de pregação, muito tempo, não vou escutar a pausa no meio e continua. Se é um filme, tu olha todinho assim, sei que eu não, porque eu sou ansiosa, eu não consigo olhar um filme inteiro, porque só se eu estiver fazendo outra coisa junto com o filme, porque pessoa ansiosa assim não consegue fazer uma coisa só. Mas geralmente tu vai dar um passeio, tem que caminhar uma determinada distância, tá? Tá bom, tá ótimo. Se tu tem que fazer um evangelismo, tu caminha 2 quadras, tá morrendo, quer voltar para casa, quer parar, né? Porque é um tempo que tu tá dedicando para uma coisa que talvez não esteja dentro do teu coração. E nessa noite o Senhor quer que saiam pessoas daqui ardendo como tochas de fogo pelo Evangelho do Senhor. Porque chega de perder tempo, gente. Chega de perder tempo vindo aqui, um olhando para a cara do outro, e crente pregando para crente, e o povo lá fora está esperando. Está esperando que um vaso seja levantado aqui de dentro e vá lá falar do amor de Deus, desse Cristo que salva, cura, liberta, batiza, restitui, que faz milagre, né? Então essa prioridade que nós estamos tendo nesses dias atuais não é o Senhor. Não é o Senhor, e eu te digo com propriedade isso, porque vamos falar assim, no começo da caminhada de cada um, porque cada um mais ou menos tem o mesmo tempo, tem 1 ou 2 novos, né? Como era antigamente a nossa caminhada, a gente se dedicava muito mais, né? Tinha mais coisas, e o tempo vai passando e a gente vai desanimando com as coisas, né? Só que a minha palavra me diz, esta palavra me diz que tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, porque para o Senhor, quando ele veio na terra, ele assumiu, né, uma identidade humana, e ele passou por tudo que a gente passa, e ele foi levado até a cruz e ele não retrocedeu, ele fez como para Deus, ali ele se entregou como para Deus, né? E ele fez tudo da melhor forma, ele é Deus, ele podia ter dito, não vou ficar essa cruz aqui, coisa nenhuma, vocês não merecem nada, e eu que não vou ficar, mas ele fez por quê? Para nos ensinar que tudo que nós fizemos para Deus tem que ser feito de coração, de boa vontade, com bom humor, com um coração leve. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida é levantar de manhã. A gente não tem problema? Não, a gente tem problema. Ninguém é mesquinho aqui para dizer que não tem, porque é uma bucha de canhão atrás da outra que todo mundo sabe que é assim. Só que se a gente se deixar levar por essas circunstâncias e ficar cada dia murchando como uma flor seca no sol, murchando, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque aconteceu, amém, como a irmã falou aqui, para tudo tem um propósito. Deus não vai permitir a mim e a ti sofrer, tem um propósito no final, só para ver a gente sofrer. Então agora
é momento, meus irmãos, de nós olharmos para dentro de nós e olharmos o quanto o Senhor já fez. Um dia alguém te procurou e um dia alguém falou desse amor para ti. Um dia alguém falou para mim. E agora já está na hora de nós levantarmos o banquinho aqui. Ah, mas eu não sei orar, mas eu não sei fazer nada. O Espírito Santo de Deus que habita na tua vida, é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te levar até alguma alma, alguma pessoa que esteja precisando, alguma situação, de alguma forma. Eu, por exemplo, assim, eu só pego bucha de canhão pela frente, não pego nada facilzinho assim. Sempre alguém vem me pedir oração, algum caso, sabe? Eu sou muito dos propósitos, né? Eu e a irmã Andréia aqui, a gente é a rainha dos propósitos aqui da igreja. Né? Vem me procurar com propósito, pode saber. Não é coisa fácil, bucha de canhão. Mas aí porque a bucha de canhão pode dizer, não vou fazer a bucha, vou fazer daquela mesma forma que seria, né, um propósito mais ameno, vamos dizer assim. Então, o Senhor faz essa pergunta, né, através dessa palavra nessa noite. O que tu tem priorizado? No que tu tem gasto o teu tempo? E se tu tem feito as coisas neste mundo assim como para Deus, né? Assim como de todo o nosso coração. E eu falo disso assim, ó. A gente levanta de manhã já reclamando, porque tá calor, porque tá frio, porque tem que pegar o ônibus porque não tem. Não levantamos e dizer obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado até pelos obstáculos que vão vir. Obrigado até pela luta que vai vir, porque tu está me forjando, tu está me fortalecendo, porque o teu propósito é ali na frente me usar para levantar outra pessoa. Nós não pensamos nisso, a gente pensa que está ruim só. E daí tu arruma a tua cama, né? E tu arruma a tua cama assim, daquele jeito, bem arrumadinho, como se fosse para Deus. Daí tu vai lá e toma teu café. Daí tu vai lá e te arruma, tu coloca uma roupa assim, ajeitadinha, ou tu bota um vestido carrado, listrado, floreado e vai-se embora. Não, nós temos que tomar para a nossa vida, não só aqui na igreja, não só no reino espiritual, no mundo espiritual. Nós temos que tomar para o nosso reino físico aqui também, porque nós ainda vivemos aqui, a fazer as coisas de todo o coração, fazer para as pessoas como se fosse para o próprio Deus, né? E nós temos que levar isso, né, como uma forma de cuidado com a obra do Senhor, uma forma de cuidado com a nossa própria pessoa, né? Cuidar da nossa saúde, saber o que é bom e o que não é bom. Eu, no meu caso, eu sou pré-diabética e eu adoro doce. Gente, doce é que nem droga, eu fico pirada sem o doce, mas eu sei que não pode. Daí eu fico ali comendo as unhas, vou lá, tomo uma água, sei que é para minha saúde, que eu preciso me cuidar, né? Se eu sei que eu não posso comer gordura, porque faz mal, para qualquer gordura faz mal, não come, se cuida, assim como eu tenho que cuidar dos meus colegas do meu trabalho, assim como eu tenho que cuidar dos meus talentos que Deus colocou na minha mão. Eu estou cuidando dos meus talentos, eu estou usando meus talentos, eu estou lutando com a arma da oração, eu estou lutando, me aperfeiçoando em oração para que Deus venha me usar em profecia, para que Deus venha me usar naquilo que Deus colocou na minha vida. Isso eu digo na minha, eu digo na tua, né? Aquilo que o Senhor colocou na tua vida, tu tem orado, tu tem colocado para Deus. Deus, me usa nisso, me usa naquilo, porque cada um sabe para que foi chamado, não é verdade? Cada um sabe aquilo que Deus usa. Ali agora eu estava ali, que nem uma panela de pressão, que nem o bispo disse. A Natasha veio que deu um abraço, ela não me falou uma palavra. Aquele abraço que ela teve a ousadia de vir e dar em mim, me deu um conforto, me aliviou, foi uma bênção na minha vida. Então nós temos que também cuidar dos nossos talentos, né? Aquilo, o Senhor te toca para falar alguma coisa para alguém, até alguma coisa falar para a irmã Andréia. Não vou falar, não sei se é de Deus. Talvez essa resposta de oração da irmã Andréia, ela esteja esperando aquela palavra ali. Então nós temos que saber esse Deus que nos usa, que usa a nossa vida, né? Porque nós já estamos todos nós caminhando com Deus há um certo tempo, e nós sabemos o que vem de Deus e o que não vem, e sabemos, né? Porque Deus dá ousadia para que nós possamos usar o nosso talento, o nosso dom,
E assim, fazendo essas coisas, nós vamos estar colocando em prática esse versículo, né? Que sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servir. Então, tudo que nós fizemos de bom coração, de bom siso, de boa intenção, é o Senhor que está recebendo das nossas mãos, né? Passar por cima, às vezes, de algumas coisas para que outras possam se fortalecer, né? E fazendo essa prática desse versículo, nós estamos agindo, né? Fazendo tudo com excelência e somos destaque, vamos dizer assim, ficamos diferenciados das outras pessoas. Como assim somos diferenciados? Somos mais que alguém? Não, somos diferenciados, porque nós decidimos fazer as coisas de acordo com aquilo que Deus se agrada, né? E através dessa nossa forma de agir, nossa forma de andar, desse movimento diferente que nós temos na presença do Senhor, porque aceitamos fazer tudo como se fosse para Deus. Que nem o João Vitor, ele faz aqui as coisas de diaconato, ele sempre é o último a sair daqui. Ele não sai o pezinho dentro dessa igreja sem ver se está a porta fechada, se a escolinha está arrumada, se as luzes estão apagadas, porque ele faz não como para o homem, mas sim como para Deus, aquilo que ele serve. E assim que nós devemos ver. E daí tem jovens que olham para ele e dizem: nossa, eu queria ser que nem o João Vitor, porque o João Vitor ele é uma bênção, porque ele faz tudo direitinho, porque ele faz como para Deus. Só que fazendo isso ele já chama atenção, porque o andar dele é diferente, o viver dele é diferente, e assim tem que ser na nossa vida. Quando nós gostamos de servir o nosso irmão, servir a nossa igreja, a nossa casa, o nosso trabalho, às vezes tem um colega ou outro que não é tão agradável assim com a gente tem que ser diferente, a gente tem que servir aquele ali também, né? A gente tem que, às vezes o patrão acorda com o fio de cabelo atrás da orelha, nós também, a gente tem que servir da mesma forma, né? Não só por causa do nosso salário, mas por causa que nós carregamos, que é Cristo. Nós somos portadores de Cristo nessa terra. Cristo habita na nossa vida. Então nós temos que viver um pouco diferente das outras pessoas, né? E ter Jesus como referência é a melhor forma de agir. E ter Jesus como referência é ter um testemunho para dar, porque nós caminhamos diferente das outras pessoas, e assim, com o nosso testemunho caminhando, eu não estou falando de perfeição, não tem ninguém perfeito aqui. Eu estou falando da diferença de quem serve a Cristo e a diferença de quem não serve. Assim como tem, né? Toda regra tem sua exceção, né? Você sabe do que a gente está falando. Mas no momento que nós andamos com Cristo e servimos, quando poderíamos ser servidos, né? Que não nos importamos de servir aquele que às vezes nos afronta, aí nós estamos mostrando que sim, somos diferentes, né? E aí desperta a curiosidade através do nosso testemunho. Sabe que eu tenho esse meu testemunho assim bem louco, né? Bem louco mesmo. Todo mundo já conhece um pouco aí. Só que tem a minha ex-cunhada, que é a ex-mulher do meu irmão, esses dias mandou uma mensagem que ela, olha só o azar da guria, se batizou a muito custo, porque ela é bem louca daquela de riscar a faca no chão, se pegar no pau do homem na rua. A mulher é violenta, sério, tanto que ela mora em Capão, meu irmão mora aqui, não quer ver ela nem pintar de ouro, que o couro come. E daí ela achou uma senhorinha, disse que uma evangélica bem velhinha, começou a falar de Cristo para ela aceitou Jesus, se batizou, começou a ir na igreja. A igreja fechou. Daí a mulher ficou sem igreja de novo. E ela falou pra mim assim, ó, me mandou mensagem: Vale, eu vi tu começar, eu vi tu te converter, e eu nunca imaginei que tu ia levar adiante na tua vida que nem tu tá levando. Eu achei que quando tu é muito de vibe, assim, muito louco, nada, eu ia pegar essa vibe, daqui a pouco ia parar. E através da minha perseverança, ela olhou, né, e disse: vai, é um caminho que dá para seguir, né? Se essa aí vai louca que o Batman foi, eu também posso ir, né? Às vezes a gente leva assim a vida da gente, a gente se envergonha dos testemunhos. Tem uns que eu não gosto de contar, porque é violento mesmo, né? Mas na maioria dos meus testemunhos,
eu creio que é usado para salvar pessoas, para sarar vidas, porque eu vejo quantos aí, ó, que eu já fui na boca atrás, e não é só aqui, na outra igreja, quantos eu levei, salvei até de levar um tiro, o Mortadela, que eu fui buscar, eu pulei, ele não mora mais aqui, ele morava ali perto do PPL. E daí ele fez uma arte lá na Cruzeiro, os caras vieram atrás dele. E era para estar num lugar, só que eu, outro negão Wesley, chamava ele, levando ele de arrasto para Universal. Daí os caras não acharam ele para matar ele. E daí ele voltou, daí ficou sabendo que os caras estiveram ali. Daí ele falou em casa, batia, tu nem sabe. Tu me salvou de tomar um tiro de Deus, eu não salvei nada. Quem salvou foi Deus, meu querido. Para a igreja vai, né? Então, olha, onde eu vou, a juventude anda atrás de mim. Eu vejo, sempre tem um jovem, outro, e aí, tia, sabe, para conversar, porque eles olham para o meu testemunho. Eu já estive lá no fundo do poço, no submundo da droga, de tudo. Daí, olhando assim, me diz, não é possível. Olhando para mim hoje aqui com vestidinho, todo bonito de viscose, rosa, não acredita que um dia eu estive lá no tráfico, que um dia eu estive lá pesando petequinha de pó, passando, e o tráfico gera diversas coisas, é morte, é tudo. Eu tive que esconder um corpo no Lami, que eu cheguei e os caras tinham matado o outro por causa de droga, e a mãe, cadê meu filho? Eu, misericórdia, agora tivemos que esconder o corpo. Tá, mas depois a mulher descobriu, deu polícia, deu, só deu mistério. Mas enfim, todas essas coisas que aconteceram na minha vida serviram para hoje eu olhar para aquele dependente químico e dizer, tem solução. Eu olhar para aquele aquele que está no tráfico e está pensando assim, eu não posso sair porque eu estou ligado a A, B, porque eu sei de muita coisa. Se Deus te tirar, tu sai do tráfico e A e B não te interessa em nada, porque o Senhor, Ele te arranca com mão forte, como me arrancou. Hoje eu estou aqui, bem, hoje eu passo na rua, você pode até passar a viatura do meu lado. Gente, antigamente passasse a viatura do meu lado, o espírito saía do corpo e furacava em qualquer parte, subia nos telhados. Hoje pode passar a viatura. Coisas que é o Senhor que faz na nossa vida. Só que quando eu decidi. Fala o nome do Senhor. É verdade, Jesus. Só que quando eu decidi fazer a obra do Senhor, quando eu decidi que eu não queria outro caminho, que eu não queria outra coisa, a não ser Cristo na minha vida, daí foi bom. Não, aí piorou tudo. Aí a panela virou, gente. Aí a panela virou mesmo. Só que o que acontece? Quando a gente aceita, a gente assume uma guerra espiritual. Quando tu aceita Jesus na tua vida, tu está assumindo uma guerra espiritual. E aí, o inferno que não estava nem aí para ti, porque tu estava ali mesmo facinho, né? Aí o inferno começa a te observar. E aí o diabo começa a se levantar na tua vida. E aí tu tem que perseverar. Daí, em vez de tu murmurar, tu tem que fazer o que essa palavra diz. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. E aí tu tem que continuar em perseverança, continuar, mesmo que tu olhe para um lado, olhe para o outro, a coisa não esteja dando certo. Tu olha para o teu filho que cheirava 2 carreiras, está cheirando 5. Tu olha para o teu filho que fumava 2 baseados, está fumando 5. Tu olha para tua filha no último da depressão, está quase morta. E assim vai indo e tu olha, mas tu sabe que existe uma promessa, que Deus vai fazer. Só que nesse meio tempo, Ele vai testar se tu quer mesmo, se tu tá de palhaçada. Daí Ele vai tocar lá onde dói, Ele vai puxar coisa para fora assim do arco da velha, que até tu já tinha esquecido, vai vir à tona, porque precisa ser tratado, porque Deus, Ele quer um vaso limpinho, curado na presença dEle, para poder curar os outros. E daí a tua mãezinha, que nem eu no meu caso, a minha mãezinha foi pro saco, né? Minha mãezinha se foi nessa jogada. Fiquei sem a mãezinha, mas graças a Deus o Senhor recolheu, né? Eu glorifico a Deus que ela não sofreu, ela deixou discípulos lá por onde ela passou. E eu fico pensando, meu Deus do céu, e se eu tivesse parado?
E se eu tiver, às vezes eu não tenho força, às vezes a gente não tem força nenhuma. Vai de arrasto, vai contando só com a misericórdia. Porque chega a hora que é fácil, gente, a gente desiste da gente. Porque a gente sabe que não tem capacidade de dar mais nenhum passo. Mas aí o Senhor, Ele vem com aquele amor, com aquela graça, te recolhe, te junta, te fortalece e faz com que tu caminhe mais um pouquinho. Mas para isso, tu tem que se dedicar. Tem que haver dedicação da tua parte. Nem um momento aqui eu falei perfeição. Às vezes a gente vem, mete os pés pelas mãos mesmo, fala o que não é para falar, faz o que não é para fazer, mas faz isso aqui, dentro da casa de Deus. Seja lá o que for que esteja te incomodando, procura um bispo, procura um missionário, procura um irmão, procura aquela pessoa que tu acha que tu pode confiar, porque dentro da casa de Deus precisa existir e haver pessoas confiáveis. Uma coisa que eu aprendi com o meu bispo quando eu fui levantada missionária, é verdade, né? O que acontece na missão, fica na missão. Então nós precisamos ter a confiança, glória a Deus. Aleluia, nós precisamos ter a confiança de que aquilo que nós falamos, dividimos, ó, não tem nada disso aqui, mas Deus falou, está falando. A convicção de que aquilo que nós estamos compartilhando com o nosso irmão, com a nossa irmã, vai ficar ali. Se ele não souber ajudar, se não souber o que dizer, para não falar bobagem, então não fala nada. Diz assim, ó, irmão, eu vou estar orando, daí tu ora, aí sim Deus vai te dar uma direção do que tu falar, de como tu ajudar essa pessoa. É verdade. E assim nós temos que ter essa confiança, né, dentro da casa do Senhor. Porque aquele que está ouvindo tem que ouvir como se estivesse ouvindo do Senhor, né? Não espalhar por falar, comentar com outra pessoa, a não ser que seja um caso assim, ó, para orar. Ah, eu compartilho uma coisa com a Andréia. A Andréia não sabe o que me dizer. Daí ela me diz, ó, eu vou compartilhar com a Fábio, né, pra gente juntar, mas daí a gente está no consenso, e a gente conversou, senão, ó, boca de siri, fica quieto, fica de excelência e não sei de nada. É isso aí que Deus quer que a gente faça. Porque o diz que me diz, que a fofoca, o fala que fala, está muito grande dentro das igrejas. Isso tem atrapalhado o povo de Deus. Irmãos, não é comentário, irmãos, não é fofoca mesmo. Se falou que não era para falar, é fofoca. Se disse que não era para dizer, é fofoca. Deus não opera, não abençoa no meio da fofoca. Deus diz que me diz que de jeito nenhum, né? Então, neste mundo nós estamos aqui. Entenderam a parte da fofoca? Deus está falando é porque está falando. E tem fofoca no meio do negócio. Mas eu creio que aqueles, né, que precisam ouvir já receberam, né? Porque eu creio que todo mundo está aqui nessa noite com o coração bem aberto para ouvir essa palavra da parte de Deus, né? Porque o Senhor, Ele fala e é para melhorar, e é para ajudar, e não é para constranger ninguém. Se o Senhor está falando, quantas vezes eu tenho que tomar uma água assim, para descer a palavra assim, ó, arrastando. Eu tomo obrigado, Jesus, por essa palavra, pela correção, porque, glória a Deus, né, enquanto Ele está nos corrigindo, é porque Ele ainda tem esperança em nós. Glória a Deus. Se eu não falasse mais nada, né? Daí sim, ia dar bem como aconteceu com o Saul, né? Samuel estava com pena e o Senhor falou, mas vai tu te compadecer, né? Até eu já rejeitei, então não tenho o que fazer. E assim nós podemos pegar tudo isso, todo esse trabalhar na casa de Deus, todo esse trabalhar lá na minha casa, no meu trabalho, porque na casa da gente é o pior lugar, né? Para ser crente, dentro da casa da gente é o lugar que tu encontra mais afronta, que tu encontra mais dedo na cara, e que tu poderia chutar o balde, mas tu não vai chutar, porque tu é uma pessoa cheia do Espírito Santo, a velha criatura já ficou lá nas águas, né? E lá no teu trabalho muitas vezes também sobe e desce, tá louco pra, né? Que nem aconteceu uma situação hoje lá em casa, eu estava no quarto do meu filho, porque no meu quarto não dá, porque a Laura fica no 16 lá, virando um freezer, né? Eu não gosto, me ataca a garganta. E daqui a pouco eu vi uns barulhos de moto, uma coisa toda, e eles com aquelas motos fazendo barulho. Ai, Jesus. Daqui a pouco entra a minha nora dizendo que o vizinho lá, o baixinho, puxou a arma para eles, não sei o quê. Mas eu cheguei a me levantar, eu digo, o que é? Vai puxar a arma? Daí eu pensei, Deus, não posso. Sentei de novo na cama e fiquei baqueada. Olhei para o lado, olhei para o outro, olhei para o lado.
Eu disse, Jesus envia o anjo, sei lá, quebra a arma, faz o que tiver que fazer. Daí voltaram eles rindo, brincando. Eu disse, o que aconteceu? Não aconteceu nada. O baixinho só reclamou, né, por causa do barulho. E eu disse, amém. Então tá, graças a Deus. Que o Senhor, Ele transforma verdadeiramente o íntimo, né, de cada pessoa. E eu glorifico a Deus, porque cada vez que eu venho chorar aqui nesse altar na terça-feira, que é uma bênção na terça-feira de orar, eu não peço bênção, eu não peço, às vezes eu não peço nem pela minha família, na verdade, porque já existe uma promessa sobre eles, né? Então, eu penso que se já existe uma promessa, por que eu vou ficar toda hora falando para Deus? Deus falou, está falado. Eu peço que Ele me dê sabedoria, que Ele transforme o meu coração verdadeiramente. Porque a gente sabe onde a gente erra, né? A gente pode até abafar, mas a gente sabe no nosso coração o que a gente erra, o que precisa mudar. E eu peço muito que o Espírito Santo, eu creio que eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas eu já estou muito longe do que um dia eu fui, sabe? Falando em ira, em revolta, em coisas, não escutar ninguém. Eu creio que o Senhor já fez bastante, e o que vai fazer na tua vida também. Se tu está aqui e está na posição e está guardando cada palavra que o Senhor tem falado ao teu coração, o Senhor, Ele já está fazendo. Porque enquanto o Senhor está falando, Ele está trabalhando, é assim na minha e na tua vida. Ele está providenciando milagre, Ele está transformando, Ele está trabalhando naquela causa que para nós às vezes é impossível, né? E eu creio que nessa noite o Senhor está trabalhando, movendo em corações através dessa palavra. Amém? E como nós levamos a nossa maneira de viver, e como nós levamos a nossa vida, né? Determina o quanto nós vamos influenciar as outras pessoas. Determina o quanto as pessoas vão querer se aproximar e saber como é a vida que nós levamos, né? Porque no desespero, na falta, muitas vezes, todo mundo aqui é mãe, pai, todo mundo sabe que filho dá trabalho, né? Nem todo mundo fica aqui é convertido. E às vezes a gente passa um perrengue, passa uma situação muito difícil, daqui passa meia hora, está no ar, indo para a igreja, como se nada tivesse acontecido. E daí as pessoas pensam, mas o que essa mulher tem? Que passa, e sai feliz na vida dentro da igreja. A panela virou, o caldo tornou, e deu briga, e deu isso. E lá vai a irmã Angélica. E lá vai ela. E chega aqui, abre o bocão de tocha e adora. E sabe, aplaude o Senhor. Porque ela sabe que pode estar o mundo caído lá na casa dela. Mas o Deus que prometeu que vai fazer, vai fazer. E o que ela, e o que eu, e o que tu, irmã Cássia, precisamos fazer é se colocar na brecha, é se colocar na posição. Se o chumbo grosso pegar, amém, continuamos na posição, porque nós somos coluna da nossa casa, da nossa família. E todo aquele que olha para a situação, mas olha o irmão, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Cadê o irmão? Lá vai ele para a igreja. Pô, mas o que tem nessa igreja? O que tem lá? Como é que consegue viver desse jeito? O filho desse jeito, a filha desse jeito. Como é que tem? O que tem lá? Alguma coisa de muito boa deve ter lá para essa pessoa não largar. E é esse testemunho que nós temos que dar para o mundo. Às vezes não é uma palavra, não é falar, não é 500 palavras que vai. É o teu testemunho, a forma como tu caminha com Cristo. Tu pode estar no vento, pode estar na prova, pode estar na universidade. Tu pega tua bolsinha, tua Bíblia e vem contente para a igreja, porque tu sabe quando tu chegar aqui, tu vai te encontrar com o dono do mundo, que criou tudo e todas as coisas, e o que pode tudo e todas as coisas, e no tempo dele, não é no meu tempo. Muitas vezes eu já vi pessoas, eu vou desviar, porque Deus não fez, porque é no tempo dele. Mas já faz muitos anos, já faz muito tempo, é no tempo dele. Se ele prometeu, ele vai fazer. Nem que para isso ele tenha que te amassar, te pisar em cima, te amassar de novo, te pisar de novo. Ele sabe o
que fazer para quebrantar o teu coração, para alcançar aquele profundo. Ele sabe o que fazer para que ele possa ter o teu coração quebrantado e contrito na presença dele. E esse coração quebrantado, ele não tem jeito de forma nenhuma. Claro, se ele tiver que te trazer só com a caixa do corpo para a igreja, e as pernas e os braços, ele vai fazer. Porque o interesse do Senhor é para atender o propósito dele e não nosso. Nesse meio tempo do propósito, quantas vidas ele alcançou com a tua vida, com o teu problema, com a tua situação? Quantas vidas tu não edificou numa ida até o trabalho, dentro do ônibus, com o teu sorriso, com conversar, com um bom dia que seja? E quantas almas tu não matou com a tua cara feia? Meu Deus! Quantas almas tu não mata nesse... Às vezes a pessoa só quer ir conversar, falar qualquer coisa aleatória, só para tirar o peso do dia, vai dentro do ônibus, eu canso de mim. Mas é só de te olhar, eu te mato, te larga tudo assim no banco. Então nós temos que ter essa percepção, que nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus, que nós devemos levar a nossa vida como se fosse para Deus. Ah, tu faz isso? Não é que eu faço isso, eu erro como todo mundo, não sou perfeita, mas eu tento levar a minha vida de uma maneira que quem está ao meu redor não sinta tanto o peso das coisas. Eu sempre peço para Deus me ensinar, né, a levar a vida, a ser uma boa influência, a influenciar, porque até no mundo, né, as pessoas diziam assim, ó, a minha mãe dizia assim, ó, eu não quero que tu ande com fulano, porque fulano não presta. Mentira, que não prestava era eu estava levando o fulano. Eu era sempre a má influência dos outros, sabe? Ah, eu não quero que tu ande com ciclano. A má influência era eu, que levava pro erro era eu. Então agora que eu estou na casa de Deus, que eu estou servindo ao Senhor, eu peço a Deus que eu continue influenciando pessoas, mas para aquilo que é bom, influenciando os braços do Pai, influenciando para que venha conhecer, porque depois que nós conhecemos, confessamos e vivemos para Cristo, nós temos que dar um testemunho bom para as pessoas. Nós temos que de toda forma levar a nossa vida de maneira que por caminhos que de alguma maneira chegue a Cristo, né? Nós não podemos levar mais a nossa vida como se para o mundo bate, não quer de alguma maneira trazer a gente de volta. Mas na Bíblia nós temos exemplos, né, de pessoas. O bispo pregou aqui esses dias sobre José. José foi preso, foi vendido como escravo. Lá onde ele era escravo, ele fez o melhor. Na prisão, ele fez o melhor. Na casa de Potifar, ele fez o melhor. Ele fez o melhor. Depois que ele já era governador, ele continuou fazendo o melhor. Daniel foi levado cativo na Babilônia e ele orava, virado 3 vezes por dia, se não me engano, virado para o templo em Jerusalém, e ele continuou a fazer isso. E ele tinha um espírito de excelência, né? Davi foi ungido rei, ele foi para o palácio, ele foi lá para o pasto para pastorear as ovelhas. Ele fazia o seu melhor, vinha o urso, ele matava, vinha o leão, ele matava, e se não tivesse o urso, se não tivesse o leão, também não ia ter matado o gigante, porque tudo na nossa vida é experiência. Então a Bíblia fala desses homens que fizeram o seu melhor na pior situação, que deram o seu melhor nas piores circunstâncias. E assim nós temos que nessa noite inclinar o nosso coração para essa palavra e entender que se até aqui nós não fizemos o melhor, a partir de hoje que o Senhor fala conosco e abre nossos olhos, nós temos que dar o nosso melhor para todos, para o nosso vizinho, para o nosso irmão, para a nossa liderança, para o nosso colega de trabalho, como se estivéssemos fazendo para Deus. E nessa noite o Espírito Santo me impele a fazer um convite. Posso responder? Me impele a fazer um convite para aquele que foi tocado por essa palavra, para aquele que necessita fazer algo para Deus, aquele que necessita fazer o seu melhor para Deus.
aquele que quer, nessa noite, caminhar com Cristo, aquele que quer confessar o Senhor como seu Salvador, aquele que quer refazer uma aliança com o Senhor, aquele que sente aquela brasinha quase apagando e sabe que poderia fazer mais diante do Senhor, que sabe que poderia fazer o seu melhor diante do Senhor. Eu convido a eles a passarem aqui na frente, e se porventura alguém se sentiu tocado e quer confessar algo no altar de Deus e retomar a caminhada com o Senhor, a oportunidade está aberta. Aquele que não aceitou Jesus e quer aceitar, aquele que já aceitou e quer reconciliar, aquele que a partir de hoje decidir caminhar com Cristo e fazer o seu melhor, não pela igreja, o melhor a todos, como se fosse para Deus. Está aberta a oportunidade e o Espírito Santo me pede a insistir mais uma vez. Se alguém foi tocado e quiser vir até aqui à frente, está com a oportunidade. Glórias a Deus. Alguém mais? O Senhor me fala que tem mais gente. Se alguém tiver, não precisa ter vergonha não, se não é de grande dia. Aquele grande dia, o Senhor ele vai se envergonhar daquele que se envergonhou dele. Então, eu glorifico a Deus por essas almas. Eu peço que a igreja coloque o pé, não está estendendo as mãos para essas duas almas que querem retomar com o Senhor. Amém? Senhor, soberano Deus, eterno Pai, no nome santo de Jesus, meu Pai, eis aqui essas vidas, meu Pai. Eis aqui, meu Pai, essas senhoras, Senhor, que decidiram nessa noite, ao toque da Tua palavra, meu Pai, fazer algo, Senhor, retomar, Senhor, a caminhada contigo. Eu coloco, Senhor, a Marilda, meu Pai, diante da Tua presença, Pai, eu coloco, Senhor, a Jaqueline diante da Tua presença, Pai, e te peço, Senhor, que Tu venha, meu Pai, com a Tua espada de fogo sobre a vida delas, meu Pai, fortalecendo, Senhor, que Tu venha em nome de Jesus nessa noite, meu Pai, está, meu Pai, entrando, Senhor, com providência, Senhor, no coração das duas. Toma, meu Pai, as mãos delas, Senhor, e leva, Senhor, por um caminho, Senhor, que Tu sabe, Senhor, aonde que parou, Senhor. Continua com elas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Já tem uma aliança muito profunda com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor trouxe ele hoje aqui nesta noite, porque o Senhor quer retomar com ele, em nome de Jesus, porque a promessa ainda está de pé, amém? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, eis aqui, Pai, o irmão Celso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Pai, eu sei, Pai, do tamanho, Pai, das promessas que o Senhor tem na vida desse servo, Pai. Eu sei também, Senhor, através da sua permissão, Pai, o coração, Pai, que esse servo tem, Pai, voltado para Ti, Senhor. Oh, Papai querido, Papai amado, ele está aqui diante do Teu altar, Senhor. Oh, Pai, porque ele quer, Pai, retomar contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ele quer retomar contigo, Senhor, a aliança, Pai, que não foi quebrada, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo, mas ele precisa de força, Pai. Não somente, Pai, o apoio e a força dos homens, Pai, mas o apoio, Pai, e a força do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, muitas são as barreiras, Pai, muitas são as amarras, Pai, muitas são as correntes, Senhor, mas eu creio, Pai, como igreja, Pai, juntamente, Pai, com a Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, com a oração da Tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que correntes estão sendo quebradas na vida dele, Pai, amarras estão sendo quebradas na vida dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Pai, faz uma aliança forte, Senhor,
eu abençoo a vida dele, Pai. E creio, Pai, que a partir de hoje, Senhor, tem uma nova história sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja aprova o Senhor. Glória a Deus. Agora vamos estar orando, compartilhando essa palavra, glorificando a Deus por essas vidas, né, por essas almas que retomaram. E glorificando